é a linha que separa você se autodivulgar e você usufruir de algo que não lhe pertence? Eu vou começar esse vídeo, que é um tema que foi uma vida inteira praticamente pensando em como é a melhor forma de agir, tendo opiniões contrárias, minhas mesmas, e eu quero muito trazer isso pra você pensar, porque eu sei que não é algo tão simples, no sentido de, não é tão simples eu saber até onde eu posso ir e qual é a linha de corte ou qual é a linha que ultrapassa o limite, mas ao mesmo tempo eu preciso me autodivulgar. Como a vida inteira eu pensei nisso, eu acho que finalmente eu cheguei numa conclusão e eu quero compartilhar com você. Mas, antes de mais nada, eu acho que pra ficar bem claro, eu preciso falar a frase que no off eu falo, que é uma frase feia, não é uma frase que eu acho bonita, mas eu juro pra vocês que até hoje eu não encontrei frase que traduz melhor o que eu quero dizer. Se fosse pra começar o vídeo do início, seria a partir daqui, dizendo até onde eu posso me divulgar e a partir da onde é gozar com o pinto dos outros. É feio, mas acho que você vai conseguir entender muito mais fácil. Pra gente que faz serviços, presta serviços, no meu caso, eu sempre prestei muitos serviços com criação de eventos, principalmente, era sempre a partir daí que me surgia essa dúvida, divulgo ou não divulgo? Para as pessoas verem que eu faço aquilo. Eu sempre pensei assim, mas poxa vida, o meu cliente me contratou e está me pagando para fazer esse evento, vamos colocar assim, eu não sou promoter, mas eu sou estrategista de marcas e eu crio então eventos para as marcas. E aí entra. Antes de mais nada, antes de a gente continuar, deixa eu te falar uma coisa. Esse canal, ele não é muito novo, mas a gente voltou a criar conteúdo esse ano. Então, é muito importante você já curtir. E se você gostar desse tema, comenta aqui embaixo para eu saber e eu trazer mais vezes ele, já que eu tô um pouco ainda pegando o jeito aqui de novo do YouTube. Mas vamos lá. Por que eu sempre tive essa dúvida, né? Porque se o meu cliente me contrata, me paga para executar um serviço, logo meio que tá tipo check, ok? Ok, mas para eu conseguir mais clientes, eu preciso divulgar o meu trabalho. Só que eu sempre pensei assim, se o meu cliente tá me contratando, me pagando para executar esse serviço, executar esse evento, e ele já tá gastando, ele tá investindo nesse evento, não sou eu que tô investindo no evento. Eu estou investindo meu tempo e a minha expertise, mas eu já estou sendo paga para isso. Eu já estou recebendo um benefício disso. Logo, como que eu vou equilibrar, como que eu vou divulgar? Esse é um grande ponto. Existe uma coisa dentro do marketing que nós chamamos de apadrinhamento. É muito mais comum do que você imagina. O que é um apadrinhamento? Resumidamente, é quando uma marca maior se junta ou dá esse apoio a uma marca menor para que então essa marca fortaleça por conta dessa marca grande, então essa marca consiga crescer e a marca grande vai usufruir dos benefícios desse crescimento, ou seja, dos lucros, o que ela for ganhando, eles vão crescendo juntos. Uma marca pequena, independente se é de serviço ou se é venda de produtos, para crescer, existem algumas coisas que eu vejo hoje com base na minha experiência de mais de 10, 15 anos, são, primeiro, dinheiro. Faz uma marca crescer? Sim. Tempo. Faz uma marca crescer? Sim. Mas o apadrinhamento, ele junta esses dois pontos. Ele encurta o tempo e como ele injeta dinheiro, você não precisa ficar criando caixa. Ele vem, investe na sua empresa pequena e então você consegue crescer. Só que o apadrinhamento, ele é muito interessante também quando a gente vê por um ponto de vista inconsciente de como as coisas acontecem, que eu vou te contar como é que é. Eu vou dar dois exemplos que se você não é do mundo dos agronegócios, talvez você não vai entender. Mas eu vou explicando com mais detalhes e no final das contas vai dar para entender super. Combinado? Vamos lá. No mundo do agro, existem duas marcas, eu falo porque é um dos cases, né, que acabou impactando direto em uma das marcas no qual eu trabalho, que se chama TMA e uma outra se chama Gruner. A TMA foi apadrinhada pela Case IH. A Case IH é uma marca de equipamentos, trator, colhedores, etc. enorme. Ela foi lá e apadrinhou a TMA. Depois de 2 anos, a TMA cresceu muito, mas porque teve o aporte da Case. Mesma coisa a Gruner. A Gruner surgiu, veio a Mercedes, apadrinhou a Gruner, então a Gruner conseguiu crescer de uma forma muito mais rápida. Por que isso acontece? Porque quando o cliente, ele vê
uma marca nova, é a coisa mais normal do mundo. Independente se você tá vendendo produto ou serviço. Se vem uma pessoa e quer comprar de ti, e você for muito novo, independente, você pode ser, tipo, quem você for. Você pode ter milhões de seguidores no Instagram, mas a sua marca, ela acaba de abrir, as pessoas têm desconfiança. Porque confiança de adulto é carteira aberta. Então, como que alguém vai sair distribuindo dinheiro para uma empresa que ela não sabe qual é a credibilidade dela? Por mais que possa ter um nome, tipo, eu abri lá a minha empresa e... sabe? Não tem. Por que não tem? Porque é novo, é tudo novo. Não sabe se é bom, não sabe se é ruim, simplesmente não tem informação. Portanto, o cliente, as pessoas se sentem mais seguras quando vem essa marca maior. E é meio que ela falasse assim, bom, se... no caso ali, a Mercedes tá junto, né? Essas duas marcas estão juntas. Se a marca pequena não me entregar, a Mercedes vai dar um jeito de me entregar, porque ela tá junto aqui no rolê, mais ou menos assim. Então, quando você se junta uma marca maior, a sua marca pequena acaba crescendo junto. E aí a gente volta lá pro nosso início. Até onde é devido eu utilizar da marca dos outros para meu crescimento, mesmo eu sendo contratada por aquilo, até onde é elegante, é legal fazer aquilo, e a partir da onde eu estou sendo folgada. Eu acho que essa é a melhor palavra para descrever essa, sendo folgada. É uma questão muito mais de senso, sabe? E é muito interessante que as pessoas que mais se promovem são as pessoas mais sem noções. E eu vou trazer alguns exemplos. 2 exemplos que aconteceu com clientes meus. O primeiro exemplo é de uma clínica odontológica, no qual, dentro do corpo de profissionais, existia um profissional que estava saindo. Vou resumir bem a história, tá? Só que quando ele começou a sair, porque ele tinha aberto a sua própria clínica, ele começou a utilizar das imagens de pacientes da clínica antiga para autopromover a clínica nova dele. Mas, Cláudia, se ele estava lá, não é devido? Ele não pode divulgar? Não, se ele não tocou a mão. Então, começamos por aí. Se você estava ali junto, naquele momento, naquela empresa, mas você não colocou a mão, você não pode divulgar, porque você está sendo sem noção, porque você está usufruindo, não, você está se apossando do talento ou da mão de obra do outro para divulgar a si próprio. Você pode estar, no caso em questão, o profissional tinha visto e tinha dado um pitaco. Segundo o dono da clínica, ele deu um pitaco. Falou, eu acho que tem que ser assim. E nesse, eu acho que tem que ser assim, ele não executou o serviço. Ele só deu um pitaco. E nesse pitaco, ele se apossou e ele postou como se fosse dele. Talvez a maior parte das pessoas não saibam disso. Mas aqui é onde entra o ponto. Pro alto padrão e para qualquer um, seja classe A, B, C ou D, o marketing boca a boca é o mais poderoso. Logo, se o meu boca a boca, tipo, eu sou o dono da clínica, eu falo, olha, aquele profissional não é legal, porque ele foi lá, roubou a minha imagem para divulgar a si mesmo. E ele tava falando isso para um possível cliente. O cliente já não vai nele, porque ele já perdeu a confiança. Vamos para um segundo exemplo. Numa outra clínica, mas aí na casa era uma clínica médica. Resumidamente, uma paciente foi lá como paciente e trabalha com algumas coisas e, por fim, papo vai, papo vem essa pessoa com esse meu cliente e parece que essa pessoa deu uma dica, tipo, eu acho que é legal você fazer desse jeito aqui na clínica, mas assim, gente, tipo, papo, trocando uma ideia. No retorno, esse paciente veio com uma planilha, abriu essa planilha, tirou uma foto e postou nas redes sociais, como se estivesse fazendo um serviço, prestando um serviço pra clínica. Nesse eu fiquei puta. Por quê? Porque é o meu trabalho que tava ali. Tipo assim, o que aquela pessoa tava tentando fazer era meio que querendo roubar o meu serviço. Então eu fiquei assim, ou o meu serviço, aí é onde entra o grande ponto. A pessoa se queimou. Porque se ela tivesse algum tipo de chance, vamos colocar assim, de ser contratada por aquela clínica, o dono da clínica, na hora que ele viu, ele mandou uma foto, mandou pra mim, print, né? Falou assim, Cláudia do céu, o que eu fui abrir minha boca? Por quê? Porque foi gozar com o pinto dos outros. Porque aquela pessoa fez aquilo pra se autodivulgar, pra mostrar que tá trabalhando pra aquela clínica, pra que o nome dela cresça. Só pra vocês terem ideia, eu nunca nem divulguei, nunca, tipo, tirei foto na clínica,
clínica, eu que faço as coisas. Não, por quê? Porque eu não acho elegante. Só que nesse caso, poxa, eu poderia ter feito aquilo, eu, Cláudia, mas mesmo eu sendo a contratada da clínica, não fiz, como que alguém que não tem nada a ver com a paçoca faz? Você pode falar assim, nossa, é muito sacanagem, mas gente, de gente sem noção e sacana, existe de rodo no mundo. Sempre vai existir. O que a gente precisa sempre pensar? É melhor você ficar quieto e não divulgar do que você ficar postando o tempo todo. Nunca, jamais, mas assim, jamais tentar surfar na onda dos outros. E sabe o que é mais engraçado? Que o universo retribui, sabe? Porque a gente vê que essas pessoas que tentam surfar na onda dos outros, utilizar a marca dos outros para crescer, elas não conseguem prosperar. E as empresas que não ficam fazendo isso e simplesmente divulgam muito bem o serviço delas, aí sim é legal. Uma outra coisa que eu vejo assim acontecer bastante é divulgar faturamento. Eu também faço isso. Por exemplo, tem um case nosso de um cliente que a gente entrou, ele faturava 300 mil no mês, passou 3 meses aplicando nossa metodologia, não teve investimento de novos profissionais, nada. A gente simplesmente conseguiu encher a agenda de todo mundo daquela clínica. E no terceiro mês faturou 700, foi subindo, no terceiro mês faturou 700 mil, não posso mentir, nesses 700, a média de um ano dele era 300 por mês. Chegou no terceiro mês, faturou 700 porque teve uma promoção, mas depois a média dele se tornou 600 por mês, sem aumentar corpo clínico, sem nada, só com a nossa metodologia. Eu posso divulgar quem que é a clínica? Não posso. Mas eu posso divulgar o resultado. Por quê? Eu não tô expondo os outros. E aí, mas aí você pode perguntar assim, Cláudia, mas se alguém me questionar? Vamos lá, aí é onde tem que estar o ponto. O pulo do gato tá aí. Tem que ser verdade. Se alguém te questionar, ou se eu tiver fechando um contrato novo, vamos supor, e esse cliente novo vem e me questiona, tá, mas quem me garante que você conseguiu esse resultado? Eu pego meu telefone, eu vou ligar pro meu cliente e vou falar, oi doutor, tudo bem? Então, tô aqui fechando um cliente, tá querendo algumas referências. Você não pode dar uma referência pra ele, pra mim, por favor? Cara, se eu faço um trabalho bem feito, você acha que o meu cliente vai falar mal de mim, ou não vai deixar eu divulgar, sendo que essa informação tá sendo muito restrita? Tá sendo, sigilosa, basicamente. Eu não tô divulgando o nome dele. Eu tô falando pra quem que existe e tô pedindo permissão pro meu cliente me indicar. Ele vai me indicar. E vai me indicar com gosto, porque eu consegui o resultado pra ele e eu nunca fiquei expondo isso. Então, a gente precisa ser sutil. O que você pode divulgar? Aquilo que é seu, aquilo que você pagou, aquilo que você foi lá, comprou com o seu dinheiro e nunca com o dinheiro dos outros. Porque isso vai ser muito feio pro seu brand. E finalizando esse vídeo, uma coisa que quando eu fiquei pensando nesse tema para trazer, esse segundo caso que eu falei para vocês, foi tão complicado porque a pessoa em questão é uma pessoa já queimada no mercado. Porque ela faz isso e outras coisas. O que foi o grande ponto, né, que eu e meu cliente tava conversando? Cara, sabe qual que é o grande problema? Que essa pessoa queimou o brand do meu cliente. Queimou. Porque a imagem dele já tem um ruído. Quando se juntou com a imagem do meu cliente, criou uma coisa nebulosa. Se você tá me assistindo, já fez isso alguma vez? Eu vou trazer um ponto de reflexão muito importante pra ti. O quão feio é pra você? Eu ficaria arrasada se fosse comigo. Juradinho. Eu ficaria muito arrasada. Se eu soubesse que alguém sentiu vergonha de ser postada, no caso, né? Mostrar que tá comigo. Porque isso mostra duas coisas. Primeiro, que eu tô queimada. Segundo, que eu tô queimando alguém. Eu ia ficar duplamente chateada. Para você que é cristão, eu não lembro se é em Eclesiastes ou se é em Provérbios que fala isso. Que é muito melhor você ser chamado, ser convidado para sentar no lugar da mesa, do banquete de prestígio, do que você ir sentar lá e alguém te convidar para sair, para se retirar, para colocar uma pessoa de mais prestígio naquele local, naquele lugar. Então, isso é muito sério. Não é brincadeira. Na internet, muita gente acha que é terra de ninguém. E não é mais assim. Não é mais assim em vários quesitos. Portanto, sempre se lembre que na hora que a gente desliga a tela, por mais que parece que a gente nunca mais vai conseguir ficar tão desconectado, o físico sempre grita mais alto. A verdade aparece e, principalmente, o universo retribui. Se você gostou, então já sabe, me segue aqui, curte pra mais.